Você já imaginou que há algo simples e poderoso que pode acelerar a resposta de Deus às suas orações? Esta pergunta nos leva ao cerne de uma verdade transformadora que tem o potencial de revolucionar sua vida de oração e sua caminhada com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos dá uma chave poderosa. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Este versículo não é apenas uma promessa, é um convite para uma jornada de fé que pode desbloquear respostas divinas de maneiras que você nunca imaginou. Muitos de nós abordamos a oração como uma lista de pedidos, esperando que Deus atenda a nossas necessidades e desejos. Mas e se eu lhe dissesse que há uma maneira de alinhar seu coração tão perfeitamente com o de Deus, que suas respostas começam a fluir naturalmente em sua vida? Neste vídeo, vamos explorar práticas espirituais profundas e genuínas, que têm o poder de abrir os céus sobre sua vida, trazendo respostas mais rápidas e transformadoras às suas orações. Não se trata de fórmulas mágicas ou técnicas manipuladoras, mas de princípios bíblicos que, quando aplicados com fé e consistência, podem mudar radicalmente sua experiência de oração. Prepare-se para descobrir como a obediência, a confiança inabalável, a comunhão constante com Deus e uma fé que move montanhas podem criar um ambiente espiritual propício para milagres. Você aprenderá a importância de esperar em Deus com expectativa, de agir em fé mesmo quando não vê resultados imediatos, e de cultivar um coração de louvor e gratidão que atrai o favor divino. Este não é apenas mais um vídeo sobre oração, é um chamado para uma vida transformada pela intimidade com Deus. À medida que mergulhamos nestes princípios, você será desafiado a repensar sua abordagem à oração, a aprofundar sua fé e a se posicionar para experimentar o poder sobrenatural de Deus de maneiras que talvez nunca tenha imaginado. Esteja preparado para ser inspirado, desafiado e equipado para uma jornada de oração que não apenas mudará suas circunstâncias, mas transformará seu próprio ser. Deus está esperando para responder suas orações de maneiras poderosas. A questão é, você está pronto para dar os passos necessários para ver essas respostas se manifestarem em sua vida? Vamos juntos descobrir como podemos fazer isto e ver Deus responder às nossas orações mais rápido do que imaginamos. Prepare seu coração, abra sua mente e prepare-se para uma aventura de fé que pode mudar tudo. Você já se pegou olhando para o céu, com o coração pesado, perguntando-se por que suas orações parecem ecoar no vazio? Não está sozinho. Muitos de nós já enfrentamos momentos em que o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Mas e se eu lhe dissesse que esse silêncio pode ser o prelúdio de algo extraordinário? No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, encontramos uma promessa poderosa. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo não é apenas uma promessa, é um convite para uma jornada de descoberta e transformação. Pense por um momento. Quantas vezes você orou fervorosamente por algo apenas para se sentir ignorado? A verdade é que Deus sempre ouve, mas suas respostas nem sempre vêm da maneira que esperamos. Às vezes, o que percebemos como silêncio é, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que poderíamos imaginar. Imagine que você está em uma sala escura, tateando em busca da saída. Você clama por ajuda, mas nada parece acontecer. No entanto, sem que você perceba, alguém está lá fora, preparando um caminho iluminado para você. É assim que Deus frequentemente trabalha em nossas vidas. A questão não é se Deus responde, mas como aprendemos a reconhecer suas respostas. Muitas vezes estamos tão focados em nossa própria agenda que perdemos de vista o plano maior de Deus. Suas respostas podem vir em forma de direção, proteção ou até mesmo em situações que inicialmente parecem ser obstáculos.
Considere a história de José no Antigo Testamento. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso injustamente, ele poderia ter pensado que Deus o havia abandonado. No entanto, cada provação era um passo em direção ao seu destino como líder no Egito, salvando inúmeras vidas, incluindo as de sua própria família. E se suas orações aparentemente não respondidas fossem, na verdade, os degraus para algo muito maior? E se o silêncio que você experimenta for Deus sussurrando, confie em mim, estou trabalhando em algo além da sua compreensão atual. A chave para entender as respostas de Deus está em alinhar nosso coração com o dele. Isso significa desenvolver uma atitude de escuta ativa, não apenas falando, mas também ouvindo na oração. Significa estar aberto à possibilidade de que a resposta de Deus pode ser diferente do que esperávamos, mas infinitamente melhor. Pratique a gratidão mesmo quando as coisas parecem difíceis. Agradeça a Deus não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que Ele está fazendo agora, mesmo que você não possa ver. Esta atitude de fé abre os olhos do seu coração para reconhecer as respostas de Deus quando elas chegarem. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência. É muitas vezes o campo fértil onde Ele planta as sementes de milagres futuros. Sua aparente inação pode ser o momento em que Ele está mais ativamente envolvido em sua vida, orquestrando circunstâncias e preparando o caminho para bênçãos que você nem imagina. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a pensar que Deus não está respondendo, pause, respire fundo e lembre-se, Ele sempre ouve, sempre se importa e sempre está trabalhando para o seu bem. A questão é, você está pronto para confiar no timing perfeito de Deus e reconhecer suas respostas, mesmo quando elas não se parecem com o que você esperava? A obediência é a chave que destranca o coração de Deus. Você está disposto a usá-la? Esta pergunta pode parecer desafiadora, mas ela nos leva ao cerne de uma verdade poderosa sobre a oração eficaz. Muitos de nós abordamos a oração como uma lista de desejos, esperando que Deus atenda nossas solicitações sem considerar nossa parte no processo. Mas e se eu lhe dissesse que há uma conexão direta entre nossa obediência e a resposta às nossas orações? Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22, encontramos uma promessa extraordinária. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Este versículo não é uma fórmula mágica, mas um princípio profundo que revela o coração de Deus. Pense na obediência como um ato de amor e confiança. Quando obedecemos a Deus, estamos essencialmente dizendo: confio em você mais do que em mim mesmo. Acredito que seus caminhos são melhores que os meus. Esta atitude abre canais de comunicação e bênçãos que de outra forma permaneceriam fechados. Imagine um pai amoroso que pede ao filho para não brincar perto da rua movimentada. O filho que obedece não apenas se mantém seguro, mas também fortalece o vínculo de confiança com o pai. Da mesma forma, nossa obediência a Deus nos mantém alinhados com sua vontade e fortalece nossa relação com Ele. Mas a obediência não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre fazer escolhas consistentes que nos aproximam de Deus, mesmo quando tropeçamos. Cada ato de obediência, por menor que seja, é como um passo em direção a uma intimidade mais profunda com o Criador. Considere a história de Abraão. Quando Deus o chamou para deixar sua terra natal e ir para um lugar desconhecido, Abraão obedeceu. Essa obediência não apenas o levou à terra prometida, mas também o posicionou para se tornar o pai de muitas nações. Sua disposição de obedecer, mesmo sem entender completamente, abriu as portas para bênçãos inimagináveis. E se víssemos a obediência não como um fardo, mas como uma oportunidade de demonstrar nosso amor, de alinhar nosso coração com o de Deus e de nos posicionar para receber suas bênçãos.
Quando oramos em obediência, não estamos manipulando Deus, mas nos colocando em uma posição de receber o que Ele já deseja nos dar. A obediência também nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais obedecemos, mais sintonizados ficamos com seu coração e seus propósitos. Nossas orações se tornam menos sobre nossas vontades egoístas e mais sobre o avanço do reino de Deus. Pratique pequenos atos de obediência diariamente. Seja gentil quando sentir vontade de ser rude. Perdoe quando seu coração quer guardar ressentimento. Dê quando a lógica diz para reter. Cada um desses atos é uma oração em ação, abrindo caminho para respostas poderosas. Lembre-se, a obediência não é um meio de ganhar o favor de Deus. Seu amor por nós é incondicional. Mas a obediência nos posiciona para experimentar a plenitude desse amor e as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós. Então, da próxima vez que você se aproximar de Deus em oração, faça uma pausa. Pergunte-se: há alguma área em minha vida onde preciso praticar a obediência? Use essa reflexão como um trampolim para uma vida de oração mais profunda e eficaz. A obediência pode ser o catalisador que transforma suas orações de meros pedidos em poderosos diálogos com o divino. Como confiar em Deus quando as circunstâncias dizem o contrário? Esta é uma pergunta que ecoa no coração de muitos crentes, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, encontramos uma orientação poderosa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estas palavras são mais do que um bom conselho. São um convite para uma vida transformada pela confiança inabalável em Deus. Imagine por um momento que você está caminhando por uma trilha estreita à beira de um penhasco. A névoa é densa e você mal consegue ver seus próprios pés. Neste momento, você tem duas opções: confiar em seus próprios sentidos limitados ou seguir a voz de um guia experiente que conhece cada centímetro do caminho. A confiança em Deus é exatamente assim. Quando não podemos ver o caminho à frente, temos que confiar naquele que vê tudo. A confiança é o alicerce sobre o qual todas as respostas divinas são construídas. Quando confiamos em Deus, estamos essencialmente declarando que acreditamos que Ele é quem diz ser, onisciente, onipotente e sempre bom. Esta confiança não é cega ou ingênua, é baseada no caráter imutável de Deus e em suas promessas eternas. Pense em Davi enfrentando Golias. Do ponto de vista humano, era uma batalha impossível, mas Davi não confiou em sua própria força ou habilidade. Ele confiou no Deus que já havia provado sua fidelidade inúmeras vezes. Essa confiança não apenas o levou à vitória, mas também abriu caminho para um destino muito maior como rei de Israel. A confiança em Deus nos liberta do peso esmagador de tentar controlar tudo. Quando confiamos, podemos soltar as rédeas de nossas vidas e permitir que Deus guie. Isso não significa passividade, mas uma parceria ativa com o divino, onde fazemos nossa parte enquanto confiamos que Deus fará o que só Ele pode fazer. Muitas vezes, a falta de confiança é o que bloqueia as respostas às nossas orações. Oramos, mas continuamos a nos preocupar e a tentar resolver tudo por conta própria. É como pedir ajuda a alguém e, em seguida, impedi-lo de ajudar. A confiança verdadeira se manifesta quando oramos e então deixamos nossas preocupações nas mãos de Deus, acreditando que Ele agirá no momento certo e da maneira certa. Desenvolver confiança é um processo. Começa com pequenos passos de fé e cresce à medida que experimentamos a fidelidade de Deus. Comece confiando em Deus nas pequenas coisas. Observe como Ele trabalha em sua vida diária. Mantenha um diário de gratidão, anotando as maneiras grandes e pequenas em que Deus responde às suas orações e cuida de você.
Com o tempo, você verá um padrão de fidelidade que fortalecerá sua confiança. A confiança também nos permite ter paz em meio às tempestades da vida. Quando confiamos que Deus está no controle, podemos enfrentar desafios com serenidade, sabendo que, não importa o resultado, estamos seguros nas mãos do Criador. Esta paz interior é em si uma resposta poderosa à oração, uma manifestação tangível da presença de Deus em nossas vidas. Lembre-se, confiar em Deus não significa que nunca teremos dúvidas ou medos. Significa que escolhemos confiar apesar desses sentimentos. É uma decisão consciente de se apoiar na rocha firme da fidelidade de Deus, em vez das areias movediças de nossas próprias percepções e emoções. Então, da próxima vez que você se encontrar lutando para confiar, pause. Respire fundo e lembre-se de todas as vezes em que Deus provou sua fidelidade em sua vida. Use essas memórias como degraus para uma confiança mais profunda. E lembre-se, a confiança em Deus não apenas abre as portas para respostas milagrosas, mas também transforma você no processo, moldando-o à imagem do Pai Celestial em quem você confia. Orar sem cessar. Um convite ou um desafio para a sua rotina? Esta pergunta nos leva ao cerne de uma das práticas mais transformadoras da vida cristã. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, encontramos uma instrução aparentemente simples, mas profundamente poderosa. Orai sem cessar. Estas 3 palavras carregam o potencial de revolucionar completamente nossa relação com Deus e nossa experiência de vida. Mas o que significa realmente orar sem cessar? Claramente, não é uma chamada para passar cada minuto do dia de joelhos, recitando orações. Em vez disso, é um convite para viver em constante comunhão com Deus, mantendo um diálogo contínuo com Ele em todos os aspectos de nossas vidas. Imagine sua vida como uma sinfonia contínua de comunicação com o divino. Cada pensamento, cada ação, cada decisão torna-se uma oportunidade de conectar-se com Deus. É como ter um amigo íntimo constantemente ao seu lado, com quem você compartilha cada momento, grande ou pequeno. Esta prática transforma a oração de um evento isolado em um estilo de vida. Não é mais algo que você faz apenas em momentos designados, mas se torna o pano de fundo constante de sua existência. É reconhecer a presença de Deus em cada respiração, em cada passo, em cada interação. Pense em como isso mudaria sua perspectiva diária. Enfrentando um desafio no trabalho, ao invés de se estressar, você imediatamente se volta para Deus em busca de orientação. Experimentando um momento de alegria, sua primeira reação é compartilhar essa felicidade com seu Pai Celestial. Esta comunhão constante não apenas enriquece sua vida espiritual, mas também transforma sua experiência cotidiana. A prática de orar sem cessar também nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Quanto mais nos comunicamos com Ele, mais sintonizados ficamos com sua voz e seus propósitos. Isso nos ajuda a tomar decisões alinhadas com seu plano para nossas vidas, evitando muitas armadilhas e desvios desnecessários. Além disso, esta comunhão constante serve como um escudo protetor contra as influências negativas do mundo. Quando estamos em constante diálogo com Deus, tornamo-nos menos suscetíveis às mentiras e tentações que nos cercam. É como ter um GPS espiritual sempre ativo, guiando-nos pelo caminho certo. Mas como podemos implementar isso praticamente em nossas vidas ocupadas? Comece com pequenos passos. Dedique os primeiros pensamentos do dia a Deus. Faça pausas regulares durante o dia para reconhecer sua presença. Use lembretes visuais, uma nota adesiva no espelho, um alerta no celular, para trazer sua mente de volta à comunhão com Deus. Pratique a oração em ação. Transforme tarefas mundanas em momentos de oração. Lavando a louça, agradeça a Deus pela provisão. Dirigindo para o trabalho, use esse tempo para louvar e adorar.
esperando na fila do supermercado? Ore silenciosamente pelas pessoas ao seu redor. Lembre-se, orar sem cessar não significa que você estará sempre falando. Muitas vezes significa estar em um estado de escuta ativa, aberto para ouvir a voz suave e delicada de Deus em meio ao barulho da vida. Esta prática também nos lembra constantemente de nossa dependência de Deus. Reconhecemos que cada momento é uma dádiva, cada respiração uma bênção. Isso cultiva uma atitude de humildade e gratidão que permeia todos os aspectos de nossas vidas. À medida que você se esforça para orar sem cessar, você perceberá uma mudança gradual em sua perspectiva. Os problemas que antes pareciam esmagadores começam a diminuir à luz da presença constante de Deus. A paz que ultrapassa todo entendimento começa a governar seu coração e sua mente. Então, aceite o desafio. Transforme sua vida em uma oração contínua. Deixe cada momento ser uma oportunidade de conexão com o divino. Você descobrirá que, longe de ser um fardo, esta prática se torna a fonte de uma alegria e paz inesgotáveis, transformando não apenas sua vida espiritual, mas cada aspecto de sua existência. Você acredita que Deus pode responder à sua oração antes mesmo de você terminar de falar? Esta pergunta nos leva ao cerne de uma das verdades mais poderosas e transformadoras da vida cristã: a fé que move montanhas. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus nos dá uma promessa extraordinária. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Estas palavras não são apenas um incentivo, são um convite para uma vida de possibilidades ilimitadas através da fé. Mas o que significa realmente ter uma fé que move montanhas? Não se trata apenas de acreditar que Deus pode fazer algo, mas de confiar plenamente que Ele fará. É uma convicção tão profunda que você age como se a resposta já estivesse a caminho, mesmo quando não há nenhum sinal visível dela. Imagine-se diante de uma montanha de problemas que parece intransponível. A fé que move montanhas é aquela que olha para essa montanha e diz: seja removida e lançada ao mar, acreditando firmemente que isso acontecerá. Não é uma fé cega ou ingênua, mas uma confiança inabalável, baseada no caráter e nas promessas de Deus. Esta fé não é algo que surge do nada. É cultivada através de uma relação íntima com Deus, alimentada pela sua palavra e fortalecida através das experiências de vida. Cada vez que vemos Deus agir em nossas vidas, nossa fé cresce. Cada promessa cumprida, cada oração respondida, se torna um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Pense em Pedro caminhando sobre as águas. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus e focou nas ondas, começou a afundar. Da mesma forma, nossa fé é mais forte quando mantemos nossos olhos fixos em Cristo, não nas circunstâncias ao nosso redor. É quando olhamos para as promessas de Deus e não para os problemas que vemos montanhas se moverem. A fé que move montanhas também nos leva a agir. Não é uma fé passiva que espera que tudo aconteça magicamente. É uma fé que nos impulsiona a dar passos ousados, confiando que Deus nos guiará e sustentará. É como Josué e os israelitas marchando ao redor de Jericó. Eles agiram em fé e as muralhas caíram. Esta fé também nos dá uma nova perspectiva sobre o tempo de Deus. Muitas vezes queremos respostas instantâneas, mas a fé nos ensina a confiar no timing perfeito de Deus. Ela nos permite declarar vitória mesmo quando a batalha ainda está em andamento, sabendo que o resultado final está nas mãos de Deus. Praticar essa fé requer coragem. Significa estar disposto a parecer tolo aos olhos do mundo. Significa declarar a vitória quando tudo parece perdido. Significa agradecer a Deus pela resposta antes mesmo de vê-la manifestada. Como podemos desenvolver essa fé poderosa?
Comece alimentando sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Mergulhe nas promessas divinas. Memorize versículos que falam sobre o poder e a fidelidade de Deus. Quanto mais você se encher da verdade de Deus, mais sua fé crescerá. Pratique a gratidão antecipada. Agradeça a Deus não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que Ele fará. Esta atitude de fé abre as portas para milagres em sua vida. Cerque-se de pessoas de fé. A fé é contagiosa. Quando nos rodeamos de pessoas que confiam plenamente em Deus, nossa própria fé é fortalecida e encorajada. Não tenha medo de exercitar sua fé em pequenas coisas. Cada ato de confiança em Deus, por menor que seja, é um passo em direção a uma fé que move montanhas. Com o tempo, você verá sua fé crescer e se fortalecer. Lembre-se, a fé que move montanhas não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo. É sobre dar um passo à frente, sabendo que Deus está guiando cada movimento. Então, da próxima vez que você se deparar com uma montanha em sua vida, pare e reflita. Você acredita que Deus pode movê-la? Mais do que isso, você está disposto a agir como se Ele já estivesse movendo? Esta é a fé que transforma vidas. A fé que move montanhas, a fé que abre as portas para os milagres de Deus em sua vida. Será que o não de hoje é um sim preparado para amanhã? Esta pergunta nos leva a uma das lições mais desafiadoras e importantes da vida de fé: aprender a esperar em Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, somos lembrados de que há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar. Esta verdade profunda nos ensina que há uma temporalidade divina para todas as coisas, incluindo as respostas às nossas orações. Muitas vezes, quando oramos, esperamos respostas imediatas. Queremos que Deus haja de acordo com nosso cronograma, nossa urgência. Mas e se o silêncio de Deus ou o aparente não for, na verdade, um convite para uma jornada mais profunda de fé e crescimento? Imagine-se como uma semente plantada no solo. O processo de germinação e crescimento acontece no escuro, sob a terra, onde não podemos ver. Da mesma forma, quando Deus nos pede para esperar, Ele frequentemente está trabalhando nos bastidores, preparando-nos e as circunstâncias para algo muito maior do que poderíamos imaginar. A espera não é inação. É um tempo ativo de preparação e refinamento. É nestes momentos que nossa fé é testada e fortalecida. Pense em José, vendido como escravo e injustamente preso. Anos se passaram antes que ele visse o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, cada momento de espera o estava preparando para seu papel futuro como líder no Egito. Quando Deus nos pede para esperar, Ele está nos convidando a confiar em sua sabedoria e timing perfeitos. Ele vê o quadro completo que muitas vezes nos escapa. Nossa perspectiva é limitada ao aqui e agora, mas Deus vê o início e o fim simultaneamente. A espera também nos ensina paciência e perseverança. Estas qualidades são essenciais para a nossa maturidade espiritual. Tiago nos lembra que a perseverança deve completar sua obra para que sejamos maduros e completos, sem que nada nos falte. Tiago 1:4. O tempo de espera é, portanto, um tempo de crescimento e aperfeiçoamento. Mas como podemos esperar ativamente com fé e esperança? Comece por manter seu foco em Deus, não nas circunstâncias. Use este tempo para aprofundar sua relação com Ele através da oração e do estudo da sua palavra. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais fácil se torna confiar em seus planos e timing. Pratique a gratidão durante o tempo de espera. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez e pelo que Ele está fazendo, mesmo que você não possa ver. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a reconhecer as bênçãos que já temos. Não negligencie a comunidade durante os tempos de espera.
Cerque-se de pessoas que possam encorajá-lo e orar com você. Às vezes precisamos que outros nos lembrem das promessas de Deus quando nossa própria fé vacila. Lembre-se também que a espera não significa passividade. Continue fazendo o que você sabe que deve fazer. Seja fiel nas pequenas coisas. Muitas vezes é através de nossa fidelidade nos detalhes que Deus abre portas para oportunidades maiores. Use o tempo de espera para se preparar. Se você está esperando por uma oportunidade, use este tempo para desenvolver as habilidades necessárias. Se está esperando por cura, cuide de sua saúde da melhor forma possível. Se está esperando por direção, esteja aberto para aprender e crescer onde você está. A espera também nos ensina a soltar o controle e confiar mais plenamente em Deus. É um exercício de rendição, onde aprendemos a dizer como Jesus: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Finalmente, mantenha a esperança viva. A esperança é a âncora da nossa alma, firme e segura. Hebreus 6:19. Ela nos mantém firmes durante os tempos de espera, lembrando-nos que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Então, da próxima vez que você se encontrar no que parece ser uma longa espera por uma resposta de Deus, pause e reflita. Veja este tempo não como um atraso, mas como uma preparação. Não como um não, mas como um ainda não. Permita que este período de espera seja um tempo de crescimento, refinamento e aprofundamento de sua fé. Pois muitas vezes é na espera que Deus realiza seus trabalhos mais profundos e transformadores em nossas vidas. E se a resposta à sua oração dependesse de um simples passo de fé? Esta pergunta nos leva a uma verdade fundamental sobre a vida cristã. A fé sem obras é morta. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, somos lembrados: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Este versículo não diminui a importância da fé, mas nos chama para uma fé viva e ativa, que se manifesta em ações concretas. Muitas vezes, abordamos a oração como se fosse uma fórmula mágica, esperando que nossas palavras sozinhas produzam resultados. Mas, e se Deus estiver esperando que demos um passo de fé para ver nossas orações respondidas? E se a ação prática for o catalisador que transforma nossas orações em realidade? Pense em Noé. Deus o instruiu a construir uma arca, prevendo um dilúvio que ainda não havia sinais visíveis. A fé de Noé o levou à ação, e foi através dessa ação que sua família foi salva e a promessa de Deus cumprida. Sua oração por proteção foi respondida através de sua obediência ativa. A ação prática alinhada com nossas orações demonstra nossa fé e confiança em Deus. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, eu acredito tanto que o Senhor responderá, que estou agindo como se a resposta já estivesse a caminho. Esta atitude não apenas fortalece nossa fé, mas também nos posiciona para receber as bênçãos de Deus. Mas que tipo de ações práticas podemos tomar? Começa com pequenos passos de obediência. Se você está orando por um emprego, a ação prática pode ser atualizar seu currículo ou fazer networking. Se está orando por cura, pode significar buscar tratamento médico enquanto confia em Deus. Se está orando por um relacionamento restaurado, pode envolver dar o primeiro passo em direção à reconciliação. A ação prática também nos mantém engajados e focados em nossas orações. É fácil orar por algo e então esquecer, mas quando combinamos oração com ação, mantemos nosso foco e determinação. Cada passo que damos em fé nos lembra de continuar orando e confiando. Além disso, a ação prática muitas vezes nos coloca em posição de ver as oportunidades que Deus está abrindo. Quando estamos ativamente envolvidos, ficamos mais atentos às coincidências divinas e às portas que Deus está abrindo em resposta às nossas orações.
A ação prática também nos ajuda a crescer. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, cada passo de fé nos ensina algo valioso. Aprendemos perseverança, paciência e confiança. Desenvolvemos novas habilidades e ganhamos experiências que nos preparam para o que Deus tem reservado para nós. Lembre-se, a ação prática não é um substituto para a oração, mas um complemento poderoso. Continuamos dependendo totalmente de Deus, reconhecendo que é Ele quem dá o crescimento. Nossa parte é plantar e regar, confiando que Deus fará germinar a semente. Como podemos implementar isso em nossas vidas? Comece identificando uma área em que você tem orado consistentemente. Pergunte-se: que passo prático posso dar hoje que demonstre minha fé nesta área? Pode ser algo pequeno, mas significativo. O importante é começar. Mantenha um diário de suas orações e ações. Anote não apenas o que você está pedindo a Deus, mas também os passos que está dando em fé. Isso o ajudará a ver o progresso ao longo do tempo e a reconhecer como Deus está trabalhando através de suas ações. Não tenha medo de dar passos ousados quando sentir Deus te guiando. Às vezes, a ação que Deus nos pede pode parecer ilógica aos olhos do mundo, mas é exatamente nesses momentos que vemos Deus operar de maneiras extraordinárias. Lembre-se também de que a ação prática inclui servir aos outros. Muitas vezes, a resposta às nossas orações vem quando nos concentramos em atender às necessidades dos outros. Ao dar, recebemos. Ao servir, somos abençoados. Finalmente, mantenha uma atitude de expectativa. Cada ação que você toma em fé é uma declaração de que você acredita que Deus responderá. Esta expectativa positiva cria um ambiente propício para milagres e respostas divinas. Então, da próxima vez que você se ajoelhar para orar, pergunte-se: que ação posso tomar hoje que demonstre minha fé nesta oração? Deixe que sua fé se manifeste em obras e observe como Deus começa a abrir portas e responder de maneiras que você nunca imaginou. Pois é na interseção entre fé e ação que frequentemente vemos os maiores milagres de Deus se desdobrarem em nossas vidas. Já experimentou louvar a Deus como se a resposta já tivesse chegado? Esta pergunta nos conduz a um dos princípios mais poderosos e transformadores da vida de oração: o louvor antecipado. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos exorta: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Neste versículo não é apenas um convite à alegria, mas uma chave para desbloquear o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. O louvor antecipado é uma declaração poderosa de fé. É celebrar a vitória antes mesmo de vê-la manifestada no mundo natural. É como Josué e os israelitas marchando ao redor de Jericó, louvando antes que as muralhas caíssem. Eles não estavam louvando pelo que viam, mas pelo que sabiam que Deus faria. Quando louvamos antecipadamente, estamos essencialmente dizendo a Deus: eu confio tanto em Ti e em Tuas promessas que já estou celebrando a resposta. Esta atitude de fé não apenas agrada a Deus, mas também muda nossa própria perspectiva. Em vez de focar no problema, nosso foco se volta para a grandeza e fidelidade de Deus. O louvor antecipado também é uma arma espiritual poderosa. Lembre-se de como Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão, mesmo antes de qualquer sinal de libertação. Seu louvor não apenas abriu as portas da prisão, mas também preparou o caminho para um impacto espiritual ainda maior: a conversão do carcereiro e sua família. Mas como podemos praticar o louvor antecipado em nossas vidas diárias? Comece identificando uma área em sua vida onde você está esperando uma resposta de Deus. Pode ser uma situação financeira, um problema de saúde, um relacionamento difícil ou uma decisão importante. Agora, conscientemente escolha louvar a Deus pela resposta, como se ela já tivesse chegado. Este tipo de louvor requer coragem e fé.
Pode parecer tolo aos olhos do mundo louvar por algo que ainda não vemos, mas é exatamente neste ato de fé que muitas vezes vemos Deus se mover de maneiras poderosas. O louvor antecipado também nos ajuda a manter a perspectiva correta. Quando louvamos, recordamos quem Deus é, sua bondade, seu poder, sua fidelidade. Isso nos ajuda a colocar nossos problemas em perspectiva, lembrando-nos de que nosso Deus é maior que qualquer desafio que enfrentamos. Pratique o louvor antecipado em todas as áreas de sua vida. Ao acordar, louve a Deus pelo dia que está por vir, mesmo que você não saiba o que Ele trará. Antes de uma reunião importante ou um desafio, louve a Deus pela vitória que Ele já preparou. Quando orar por cura, louve a Deus pela saúde restaurada, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes. O louvor antecipado também nos ajuda a superar o medo e a ansiedade. É difícil ficar preocupado quando estamos ativamente louvando a Deus. O louvor desloca nosso foco das circunstâncias para o Criador, lembrando-nos de sua soberania e amor por nós. Lembre-se, o louvor antecipado não é uma tentativa de manipular Deus ou forçar sua mão. É uma expressão genuína de confiança em seu caráter e em suas promessas. É reconhecer que, independentemente do resultado, Deus é bom e digno de louvor. Incorpore o louvor em sua rotina diária de oração. Comece e termine cada dia com louvor. Use música, palavras faladas ou até mesmo ações físicas como dança ou levantar as mãos. O importante é que seja uma expressão sincera de seu coração. O louvor antecipado também nos prepara para receber a resposta de Deus. Ele abre nossos olhos espirituais para reconhecer a mão de Deus trabalhando em nossa situação. Muitas vezes, a resposta já está a caminho, mas nosso foco no problema nos impede de vê-la. O louvor muda nossa perspectiva, permitindo-nos ver as coincidências divinas e as pequenas vitórias ao longo do caminho. Finalmente, o louvor antecipado nos lembra de que nossa alegria e paz não dependem das circunstâncias, mas de quem Deus é. Podemos regozijar-nos sempre no Senhor, como Paulo nos exorta, porque nossa fonte de alegria, Deus, é constante e imutável. Então, desafie-se a começar cada dia com louvor antecipado. Antes de ver a resposta, antes de sentir a mudança, louve a Deus como se a vitória já estivesse garantida, porque, na verdade, em Cristo, ela já está. Este ato de fé não apenas honra a Deus, mas também transforma nossa própria experiência, enchendo-nos de esperança, coragem e uma expectativa alegre do que Deus fará. Como a gratidão pode abrir portas onde antes só havia paredes? Esta pergunta nos leva ao cerne de uma das práticas mais transformadoras da vida cristã: viver com um coração grato. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos exortados: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este versículo não é apenas um bom conselho, é um chamado para uma vida revolucionada pela gratidão. A gratidão é mais do que um sentimento momentâneo, é uma postura de vida que alinha nosso coração com o de Deus. Quando escolhemos ser gratos, mesmo em circunstâncias difíceis, estamos declarando nossa confiança na bondade e soberania de Deus. É um ato de fé que diz: mesmo que eu não entenda tudo, sei que Deus está no controle e é bom. Imagine sua vida como um jardim. A gratidão é como a água que nutre cada planta, fazendo-as florescer e dar frutos. Sem gratidão, nosso jardim espiritual pode se tornar árido e infértil. Mas quando regamos constantemente com agradecimento, vemos crescimento, beleza e abundância em todas as áreas de nossas vidas. A gratidão tem o poder de transformar nossa perspectiva. Quando nos concentramos no que temos, em vez do que nos falta, descobrimos que somos muito mais ricos do que pensávamos.
Esta mudança de foco nos liberta da inveja, da amargura e da insatisfação, abrindo nossos olhos para as inúmeras bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Mas como podemos cultivar um coração verdadeiramente grato? Comece com os pequenos detalhes. Agradeça pelo ar que respira, pela comida em sua mesa, pelo teto sobre sua cabeça. Estes são dons que muitas vezes tomamos como garantidos, mas são evidências diárias da provisão de Deus. Pratique a gratidão mesmo nas situações difíceis. Isto não significa negar a realidade dos desafios, mas escolher ver além deles. Quando enfrentamos provações, podemos agradecer a Deus pela força que Ele nos dá, pelas lições que aprendemos e pelo crescimento que experimentamos através das dificuldades. A gratidão também nos conecta mais profundamente com Deus. Quando expressamos nosso agradecimento, estamos reconhecendo sua bondade e seu cuidado em nossas vidas. Isto fortalece nossa relação com Ele, aumentando nossa confiança e intimidade com o Pai Celestial. Incorpore a gratidão em sua rotina diária. Comece e termine cada dia, listando 3 coisas pelas quais você é grato. Mantenha um diário de gratidão, anotando as bênçãos grandes e pequenas que você experimenta. Com o tempo, você verá como esta prática transforma sua perspectiva e sua experiência de vida. A gratidão também tem um impacto poderoso em nossos relacionamentos. Quando expressamos apreciação pelos outros, fortalecemos nossos laços, melhoramos a comunicação e criamos um ambiente de positividade e amor. Faça um esforço consciente para expressar gratidão às pessoas em sua vida. Família, amigos, colegas de trabalho, até mesmo estranhos que cruzam seu caminho. Lembre-se, a gratidão não é apenas para os bons momentos. É especialmente poderosa nos tempos difíceis. Quando enfrentamos desafios, a gratidão nos ancora na bondade de Deus, lembrando-nos de sua fidelidade no passado e nos dando esperança para o futuro. A gratidão também nos liberta do materialismo e da comparação constante. Quando somos gratos pelo que temos, não somos consumidos pelo desejo do que não temos. Isto nos traz uma paz e contentamento que o mundo não pode oferecer. Pratique o agradecimento antecipado. Assim como o louvor antecipado, agradeça a Deus pelas respostas às orações que ainda não viu. Esta prática fortalece sua fé e demonstra confiança nas promessas de Deus. A gratidão também nos ajuda a manter a perspectiva eterna. Quando somos gratos, lembramos que nossa cidadania primária é no céu e que as bênçãos terrenas são apenas um vislumbre da glória que nos aguarda em Cristo. Finalmente, deixe que a gratidão se torne sua resposta automática a todas as situações. Quando algo bom acontece, agradeça. Quando enfrenta um desafio, agradeça pela oportunidade de crescer e confiar mais em Deus. Deixe que a gratidão seja o ritmo do seu coração, a melodia da sua vida. Então, desafie-se a viver cada dia com um coração transbordando de gratidão. Veja como esta simples prática transforma não apenas sua experiência de vida, mas também seu relacionamento com Deus e com os outros. A gratidão é verdadeiramente o segredo para um coração alinhado com Deus, abrindo portas para uma vida de paz, alegria e propósito divino. Ao chegarmos ao final desta jornada inspiradora, é fundamental refletirmos sobre as verdades poderosas que exploramos juntos. Deus não apenas deseja responder nossas orações, Ele anseia por uma relação íntima e transformadora conosco. As práticas que discutimos, desde a obediência sincera até a gratidão constante, não são meras técnicas, mas caminhos para um relacionamento mais profundo com nosso Pai Celestial. Lembre-se, a chave para ver respostas mais rápidas às suas orações não está em fórmulas mágicas, mas em um coração alinhado com Deus.
Quando buscamos primeiro o reino de Deus, quando confiamos plenamente em sua bondade, quando esperamos pacientemente em seu timing perfeito e quando agimos em fé, criamos um ambiente espiritual onde milagres podem florescer. Agora, permita-me desafiá-lo com algumas perguntas reflexivas. Que passos você precisa tomar hoje para entregar suas preocupações a Deus? Como você pode incorporar o louvor antecipado em sua vida diária? De que maneira você pode demonstrar sua fé através de ações concretas, mesmo quando não vê resultados imediatos? Sua jornada de fé é única e preciosa aos olhos de Deus. Cada oração, cada ato de obediência, cada momento de espera confiante é uma oportunidade para crescer mais perto dele. Não subestime o poder de pequenas mudanças consistentes em sua vida de oração. Elas podem levar a transformações monumentais. Convido você a aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Comece hoje mesmo. Escolha uma área onde você está buscando uma resposta de Deus e aplique os princípios que discutimos. Ore com fé renovada, haja com confiança ousada e espere com expectativa jubilosa. E não pare por aqui. Sua experiência pode ser uma fonte de encorajamento para outros. Compartilhe sua jornada, seus desafios e suas vitórias. Comente abaixo como este ensinamento impactou você e quais mudanças você planeja fazer em sua vida de oração. Por fim, se este conteúdo tocou seu coração e você deseja continuar crescendo em sua fé, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Temos muito mais conteúdo inspirador e transformador para compartilhar com você. Juntos podemos construir uma comunidade de fé que se apoia mutuamente em nossa busca por uma vida de oração mais profunda e eficaz. Lembre-se, Deus está ansioso para responder suas orações de maneiras que ultrapassam sua imaginação. Mantenha seu coração aberto, sua fé viva e seus olhos fixos nele. O melhor ainda está por vir em sua jornada com Deus. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e prepare-se para mais ensinamentos que irão revolucionar sua vida espiritual. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, agora e sempre. Amém.